Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje nós iremos estudar o nosso componente curricular, Geografia, né? Geografia, aqui, olha. Abre aí na página 31, 32, 33, 34 e 35. Então, o nosso estudo hoje vai ser em torno dessas paginazinhas do livro de Geografia de vocês. Então, nós iremos hoje estudar um pouquinho sobre os rios, né? E as paisagens brasileiras, ou seja, nós iremos especificar sobre os rios, né? Nós sabemos que o Brasil é um dos países que tem mais abundância em água, né? Em rios, né? Nós temos o rio mais volumoso, né? Que é o Rio Amazonas. Então, o Brasil tem uma abundância de rios, né, em relação a outras nações. Então, muito importante a preservação desses rios, né, a conservação das áreas, das nossas paisagens, né, que depende também desses rios. Tudo bem? Vamos lá. Na página 31 diz assim, vou passar aqui a imagem para vocês observarem. Os rios são cursos de água, né, que se deslocam das áreas mais altas para as áreas mais baixas, né, dos terrenos, ok? Então, os rios, eles percorrem, né, eles percorrem e saem das áreas mais altas para as áreas mais baixas. De modo geral, existem muitas características, né, que diferenciam os rios. Então, os rios, eles apresentam diferentes características. Seja no seu volume de água, seja na sua profundidade, na sua extensão, no seu tamanho, né? No seu curso, na qualidade das suas águas, né? Então, os rios, eles apresentam diferentes características, né? Primeiramente, a gente deve entender que os rios, eles saem das áreas mais altas para as áreas mais baixas, né? Como mostra aqui a imagem. E a diferença dos rios é de acordo com o relevo por onde ele corre, né? O seu tamanho, a sua profundidade, né? Outra coisa importante que a gente deve perceber, né? Os rios, eles podem ser rios de planície e rios de planalto. Observe aqui essa imagem, né? Os rios de planície apresentam essas características, né? Que são rios que podem ocorrer a navegação. Os rios de planalto, eles são muito... As águas que percorrem pelos rios de planalto, né? Elas são captadas, né? Pelas usinas. Geralmente, essas águas, quando são captadas, elas são utilizadas na produção, na geração de energia elétrica, ok? Então, pessoal, de acordo com o relevo por onde as águas dos rios correm, né? Quais são as formas de relevo? Podem correr por áreas de planície e podem correr por áreas de planalto. Por áreas de planalto, ocorre o quê? A navegação, né? Essas áreas também aqui, esse tipo de rio por onde corre, que é as áreas de planície, pode também ocorrer aproveitamento econômico, né? Por exemplo, a pesca. Já por onde passam os rios de planalto, que também utiliza essa água na captação e na produção de energia elétrica também, ok? Então, as formas de relevo por onde passam os rios, por onde correm os rios, são as áreas de planície e as áreas de planalto, né? Olha aqui, ó, nós temos aqui as imagens, ó, as áreas mais altas para as áreas mais baixas. Essa imagem aqui, ela representa, né? As quedas d'água, né? As cataratas do Rio Iguaçu, ok? Aqui também, né? Os rios, eles também delimitam, né? Delimitam fronteiras entre países, né? Aqui, no caso, as fronteiras do Brasil, do Paraguai, né? Que são delimitadas pelas cataratas do Rio Iguaçu, ok? Quando os rios se estendem por relevos planos, com poucos desníveis, são chamados rios de planície.
Em geral, as águas desses rios correm de modo mais lento e fazem um caminho sinuoso, ou seja, com curvas, ok? Já quando os rios correm por relevos irregulares, olha, aqui é uma forma de relevo irregular, são chamados de rios de planalto. Esses rios, né, eles podem ser aproveitados para a geração de energia elétrica. Aí eu volto aqui nessa imagem, aqui. Aqui são os rios de planície, né? Eles são mais calmos, são mais lentas as águas aqui, ó. Já os rios de planalto, né? As águas elas têm maior velocidade, né? Porque o relevo é irregular. São áreas de planalto, são áreas mais altas, entendeu? Vamos lá. E podemos aqui também reconhecer e entender as diferenças entre os rios perenes e os rios temporários, né? Gente, os rios perenes, né? Na maioria das vezes, na maioria das vezes não, eles não secam, né? Então, a água, ela permanece no curso do rio, ok? Já os rios temporários, eles secam pela falta de chuva, né? Porque é a água da chuva que vai alimentando os rios, o leito do rio, o curso dos rios. Então, vamos observar aqui essas imagens para a gente identificar. Por exemplo aqui, essa área aqui é por onde passa um rio. Só que esse rio aqui, ele é temporário, ok? Então, a água do rio aqui secou. Por qual motivo? A falta de chuva que alimenta o leito dos rios. Já essa imagem aqui é uma imagem do Rio São Francisco, né? Essa imagem do Rio São Francisco aqui está mostrando um rio perene. O Rio São Francisco, ele não seca nessa região aqui, né? Ele não seca. Então, ele é um rio perene. Vamos lá? O rio temporário, ele seca. Seca porque ele é alimentado pelas águas das chuvas, né? O rio perene, ele permanece cheio, né? Então, as suas águas, as águas dela não secam, né? É um rio que tem um volume de água para permanecer cheio. Essas são as características principais. Aí diz assim: os rios temporários são aqueles que chegam a secar completamente em épocas de estiagem, né? Esses rios são pouco encontrados no território brasileiro. Então, o Brasil tem áreas que chovem bastante, por exemplo, né? O rio Amazonas, ele seca? Não, né? Por onde ele percorre, há uma quantidade muito grande de chuvas que alimenta sempre as águas desse rio, se mantendo sempre cheio, né? Por exemplo, no Nordeste, nós temos alguns rios que secam, né? E aí eles levam as características de rio temporário, pela falta de chuva, pela estiagem, que passa de 3, 4, 5 meses sem ocorrer a chuva. Ok? E para dar continuidade ao nosso estudo sobre os rios, né, a gente deve conhecer as partes de um rio. Nós temos aí na imagem, né, as principais partes de um rio: a nascente, o afluente, o subafluente, o leito e a foz. A nascente está dizendo, pessoal, olha, a nascente é onde nasce o rio. Aqui nasce nas áreas mais elevadas do relevo, né? Como você sabe, que eu já expliquei lá no início, que o rio ele vai das áreas mais altas para as áreas mais baixas, ok? Então, nós temos aqui a nascente, que também tem outro nome, pode ser chamada de cabeceiras, né? As cabeceiras do rio, né? Onde ele nasce. Dando aqui, né? Nós temos o quê? Dando continuidade aqui ao nosso curso do rio, nós temos o afluente. O que é um afluente? É um rio menor. Só que esse rio aqui, ele vai se encontrar com o rio principal, que é esse rio todo aqui. Então, ele vai se encontrar e vai alimentar o rio principal, né?
Mudando aqui, né, caminhando pelo leito aqui, pelo curso do rio, nós temos aqui o subafluente, que é outro tipo de rio que vai também alimentar o rio principal. Ele vai se encontrar com o rio principal. O leito, né, é por onde correm as águas do rio, né? Então, toda essa extensão aqui por onde o rio passa. As margens de um rio. A margem de um rio, ela fica do lado aqui, ó, as margens. Terrenos, né, localizados ao lado dos rios. E por último, nós temos aqui a foz, né? A foz de um rio. Olhe, ela também pode ser chamada de desembocadura, né? Local onde o rio deságua, que pode ser outro rio em lago ou oceano. Então, ele vai desaguar aqui em outro rio ou em um oceano, pode ser o Oceano Atlântico, ok? Então, estudando aqui, observando aqui, as partes de um rio, né? Para a gente entender por onde o rio onde ele nasce, por onde ele passa, aonde ele chega, aonde ele pode se encontrar. Ele pode se encontrar com outro rio? Pode. Ele pode se encontrar com o oceano? Pode também. Mas ele não pode encontrar outro oceano, né? Ele pode chegar também a não se aproximar do oceano? Pode, né? Mas nesse caso aqui, nós estamos estudando as partes de um rio. A importância de saber cada partezinha do rio e a importância da sua composição. Para vocês desenvolverem em casa, né? Com a orientação do professor, vocês têm a atividade do livro e a atividade que eu posso passar do dia é vocês reproduzirem as partes de um rio, como vocês estão observando aqui nessa imagem. Que vocês possam reproduzir, deixar um colorido bem bonito, utilizar bem o azul para representar o rio, né? As áreas verdes, né? Então, vocês podem fazer a representação das partes de um rio, ok? Como atividade do dia. E aí vocês podem estar pedindo orientação ao professor de vocês para desenvolver as atividades do seu livro. Combinado assim? Pronto. Até a nossa próxima aula, né? Com os nossos próximos conteúdos, ok? Beijos!